Lesão por pressão na pessoa idosa. Cuidado de enfermagem à luz da teoria de Margaret Neumann. Olá, eu sou Sandra Postanovski, sou enfermeira estomaterapeuta, mestranda em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. Estou aqui para falar com vocês sobre avaliação da pele na pessoa idosa. Este vídeo tem como objetivo identificar e descrever as evidências científicas relacionadas às ferramentas de monitoramento e o processo de reparação tisular, que podem ser adotadas na prática clínica do enfermeiro. Quando fala-se em avaliação, nós precisamos saber como iremos trabalhar, como avaliar a pele da pessoa idosa e o que de fato é importante neste quesito, quais instrumentos serão utilizados e quais são as formas de avaliação. Então, o que é preciso saber para avaliar um paciente que está em risco de desenvolver uma lesão de pele ou uma lesão por pressão? Historicamente, a avaliação da ferida se baseou em observações visuais dos profissionais, com o uso inconsciente de vários instrumentos, o que acarretou em diferentes registros para uma mesma lesão, gerando interpretações divergentes ou conflitantes, dificuldades na correta identificação das fases de cicatrização e equívocos no reconhecimento das características normais e anormais associadas a este processo. Dentre os parâmetros apreciados, temos localização anatômica, tamanho da lesão, cor, tipo de tecido lesado e a sua extensão, presença de corpos estranhos, presença de fístulas, tunelização, condição da pele ao redor e as características do exudato. Nessa perspectiva, a utilização de ferramentas padronizadas permite um julgamento assertivo das características da lesão e monitoramento do progresso da cicatrização, além de promover a comunicação entre os serviços e os profissionais de saúde. Como avaliar a pele do paciente? Esta avaliação é feita através de escalas específicas, onde conseguimos identificar o risco que o paciente tem em desenvolver lesões através da avaliação de critérios específicos. A escala utilizada para avaliação do risco deve ser adequada à população avaliada, validada e confiável. No Brasil, nós temos algumas escalas validadas e que fazem parte do Protocolo de Prevenção de Lesões da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu trago aqui para vocês, como escala de avaliação, alguns exemplos, como a escala de Braden e a escala de Waterloo, que avaliam a parte da prevenção. Vamos começar falando sobre a escala de Braden. A escala de Braden foi criada em 1987 nos Estados Unidos por Barbara Braden e Nancy Bergstrom e foi adaptada e validada no Brasil em 1999 por Vana Ieda Paranhos e Vera Lúcia Santos. A escala de Braden consta de 6 subescalas: percepção sensorial, umidade, atividade física, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento, com uma definição exata do que deve ser interpretado em cada um dos parágrafos desses subíndices. Cada domínio é acompanhada pela descrição clínica que deve ser observada pelo profissional que está avaliando o risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Aqui eu trago a descrição da percepção sensorial, da umidade, da atividade e da mobilidade. E aqui a parte da nutrição, fricção e cisalhamento. A parte da fricção e cisalhamento é a única parte que é dividido da pontuação de 1 a 3. E o resultado do score da escala ele varia entre 6 e 23 pontos. A escala de Braden é uma escala negativa, ou seja, a menor pontuação tem o maior risco, com um intervalo que oscila entre o score de 6 ao score de 23 pontos.
A avaliação do risco do paciente é determinada conforme o resultado desse score, sendo que de 6 a 9, risco muito alto, de 10 a 12, risco alto, de 13 a 14, risco moderado, de 15 a 18, baixo risco, e de 19 a 23 pontos, sem risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. Agora nós vamos falar da escala de Waterloo. Ela foi criada em 1985 no Reino Unido pela enfermeira Judy Waterloo e ela veio com a finalidade de avaliar o risco de úlcera por pressão. A escala de Waterloo foi traduzida e validada no Brasil no ano de 2003 por Rocha e Barros. O objetivo da escala de Waterloo é criar a consciência sobre os fatores causais, oferecer um método de avaliação de risco, do grau da lesão, da prevenção ou do tratamento ativo, se for necessário. A avaliação do paciente contém 7 tópicos principais: relação peso-altura, que é o IMC, avaliação visual da pele em áreas de risco, sexo, idade, continência, mobilidade, apetite e medicações. Além de 4 itens que pontuam fatores especiais, como subnutrição do tecido celular, déficit neurológico, tempo de cirurgia, esta acima de 2 horas, ou trauma abaixo da medula lombar. Ao contrário da escala de Braden, a escala de Waterloo possui pontuação positiva, considerando o paciente como de risco a partir de 10 pontos. Ou seja, quanto maior o resultado, mais alto o risco que o paciente está exposto. Quanto menor o resultado, mais baixo o risco em que o paciente está exposto. Tendo como resultado de scores de 10 a 14, paciente em risco, de 15 a 19, paciente em alto risco, e acima de 20 pontos, paciente com altíssimo risco em desenvolver lesão por pressão. A determinação do risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, por meio de uma escala específica, deve ser associada ao julgamento clínico, para avaliar outros fatores relacionados que não são abordados nessas ferramentas. Os resultados desta avaliação devem fornecer a estrutura para o desenvolvimento de um plano de cuidados individualizado, centrado no paciente, o que pressupõe um processo de colaboração entre paciente, família e os profissionais de saúde.